pessoal, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Para você que já me conhece, sabe o porquê desse vídeo, esse vídeo abençoador de um estudo que nós estamos fazendo. Já estamos aí na 5ª unidade, mas antes mesmo de você dar início a esses estudos, compartilhe aí, tem sido grandioso demais abençoar a vida de outras pessoas. Dá o seu like, compartilha, comenta aí como é que você está resolvendo as coisas, como é que você está tendo a percepção de que Deus tem feito na sua vida. É um livro que, particularmente falando, foi engrandecedor na minha vida, né? Me fez evoluir espiritualmente, aliás, tem feito eu evoluir, né? Nós nunca estaremos prontos de verdade, mas a gente tem um crescimento espiritual e por que não dizer que também um crescimento interno. Aliás, o verdadeiro evangelho nós temos que ser transformados. Nós vivemos o evangelho para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E sem o evangelho a gente não é transformado. Então esse livro, ele nos ajuda a gente pensar, analisar, olhar para dentro de si. E nessa unidade, na unidade 5, onde ela é em 2 etapas, parte 1 e parte 2, nós estamos hoje no dia 2 e nós vamos ver que Deus ele fala através do Espírito Santo. E é lindo, assim, que no Novo Testamento, Deus ele fala por palavras, na oração, por circunstâncias, através da Bíblia. Nós também vamos ver isso no processo gradual. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar que Deus fala através do Espírito Santo. Então vem com a gente aí nesse estudo e que o Espírito Santo de Deus, que ele te direcione, que ele abra bem os teus ouvidos, que ele te dê a direção de que você precisa e que te dê o discernimento para que você entenda e compreenda aquilo que ele quer que você faça, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Vem comigo, vamos entrar nessa? Vamos continuar mergulhando por águas muito mais profundas. Deixa Deus falar com você. Um bom estudo e que Deus abençoe a sua vida. Oi pessoal, então vamos lá, dar mais um início ao nosso estudo de hoje. Estamos aí na unidade 5 do dia 2, onde o tema é Deus fala pelo Espírito Santo. Quando eu compreendo uma verdade espiritual, é porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Em Hebreus 1, do versículo 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Nos evangelhos, Deus falou por meio do seu Filho Jesus. O evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos seriam tolos se dissessem: é maravilhoso conhecê-lo, Jesus, mas nós realmente gostaríamos de conhecer o Pai. Filipe chegou até a dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Está lá em João 14, versículo 8. Jesus respondeu: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem enviou a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Quando Jesus falava, o Pai estava falando por meio dele. Quando Jesus fazia um milagre, o Pai estava fazendo sua obra por meio dele.
Tão certo quanto Moisés viu Deus face a face na sarça ardente, os discípulos estiveram face a face com Deus na sua relação pessoal com Jesus. O encontro deles com Jesus era um encontro com Deus. Ouvir Jesus era ouvir Deus. Eu vou pedir para que você escreva uma declaração que seja um resumo de como Deus falava durante a vida de Jesus. Tá ok? Combinado? Nos relatos do Evangelho, Deus estava em Cristo Jesus. Deus falava por meio de Jesus. Quando os discípulos ouviam Jesus, estavam ouvindo Deus. Quando Jesus falava, ouvi-lo era um encontro com Deus. Em Atos e até o presente é assim, Deus fala através do Espírito Santo. Quando avançamos dos evangelhos para o livro de Atos e para os dias atuais, é comum que a gente entenda um modo completamente diferente de toda a situação. Vivemos como se Deus tivesse parado de falar pessoalmente com seu povo. Falamos em não reconhecer que o encontro com o Espírito Santo é um encontro com Deus. Depois falou claramente ao seu povo no livro de Atos. E ele nos fala claramente hoje. Dos dias de Atos até hoje, Deus tem falado ao seu povo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passou a residir no crente. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus? Porque Ele está sempre presente no crente. Ele pode falar claramente a você a qualquer momento. Já estudamos a respeito de Deus falando ao seu povo. Eis aqui algumas ideias básicas que nós já examinamos. No Antigo Testamento, Deus falava de muitas maneiras. Nos Evangelhos, Deus falou por meio de seu Filho. No livro de Atos, até o presente, Deus fala pelo Espírito Santo. Deus fala pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias, pela igreja, a fim de revelar a si mesmo, revelar seu propósito e seu modo de agir. Para conhecer a vontade de Deus e a voz de Deus, é preciso um relacionamento íntimo de amor com Ele. No momento em que Deus lhe fala, Ele quer que você responda. O momento de Deus em que Ele falar a você é o tempo de Deus. Eu vou pedir para que você responda a seguir algumas perguntas. Número 1. Como Deus falava no Antigo Testamento? Número 2. Como Deus falou nos Evangelhos? Número 3. Como Deus falou nos dias do livro de Atos e fala até hoje? Número 4. Como você pode reconhecer a voz de Deus? Número 5. Como você pode conhecer o tempo estabelecido por Deus? Vamos agora aqui juntar várias outras coisas que você já estudou nas unidades anteriores. Vamos lá? Por causa do pecado, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Romanos 3, 11, 12. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. João 14, versículo 17. Verdades espirituais só podem ser reveladas por Deus. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos revelou
pelo seu espírito, pelo seu próprio espírito, porque o espírito, ele esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens entendem as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto ele disse. O Espírito Santo testificará a respeito de Jesus. João 15, 26. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciará. João 16, 13, 14. Encontrando Deus. Quando Deus falava com Moisés, ou com outras pessoas do Antigo Testamento, essa manifestação era o encontro com Deus. O encontro com Jesus era, para os seus discípulos, um encontro com Deus. Da mesma forma, o encontro com o Espírito Santo é para você um encontro com Deus. Agora que o Espírito Santo nos foi dado, é Ele que guia você e toda a verdade e te ensina todas as coisas. Você pode entender uma verdade espiritual porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você não pode entender a palavra de Deus a menos que o Espírito de Deus te ensine. Quando você se aproxima da palavra de Deus, o próprio autor está presente para instruí-lo. Você jamais descobre a verdade é revelada. Quando o Espírito Santo revela a verdade a você, ele não está conduzindo a um encontro futuro com Deus. A revelação é um encontro com Deus. Agora eu vou lançar um desafio para você que vai ser muito legal. Eu tenho certeza disso e vai te ajudar bastante. Vamos lá. Deus tem falado com você durante esse tempo que a gente tem estado junto, durante esses ensinamentos? Eu vou pedir para que você faça uma rápida revisão de atividade aí do final de cada dia, da unidade 1 até a 4. Sabe aquelas revisões que sempre no final eu peço para que você separe a afirmação ou o versículo? Vou pedir para que você, de cada unidade 1, você vai lá e vê o que Deus chamou a atenção. Da unidade 2, 3 e 4, para que você faça a mesma coisa. Aí eu vou pedir para que você leia todas as declarações e os versículos para qual Deus chamou a tua atenção. Depois eu vou pedir para que você leia e faça aquelas orações de resposta a Deus. Depois eu vou pedir para que você reveja aquelas coisas que você percebeu que Deus queria que você fizesse como uma resposta às lições. Agora eu vou pedir para que no seu caderno, nas suas anotações, você faça um breve resumo daquilo que você percebe que Deus tem lhe dito até agora nesse estudo. Foca nos temas, nas orientações, em vez de detalhes específicos, tá bom? E outra coisa, você tem reagido àquelas coisas sobre as quais Deus tem chamado a sua atenção? Como você descreveria a sua resposta à liderança divina? Me responda também o que você percebe ser o maior desafio espiritual nesse momento. Resposta imediata. Quando Deus falou com Moisés, foi crucial o que Moisés fez em seguida. Quando Jesus falou aos discípulos, o que eles fizeram em seguida também foi crucial. O que você faz logo depois que o Espírito de Deus lhe fala, por intermédio da sua palavra, é crucial. O nosso problema é que quando o Espírito Santo de Deus nos fala, nós entramos numa grande discussão
Moisés começou uma longa discussão com Deus e isso o limitou para o resto da sua vida. Moisés tinha que falar ao povo por meio do seu irmão Arão. Eu quero te desafiar a rever aquilo que você percebe que Deus tem te falado regularmente. Se Deus fala e você ouve, mas não responde, pode chegar o tempo quando não ouvirá mais a voz dele. A desobediência pode levar a uma fome de ouvir as palavras do Senhor. Quando Samuel era pequenininho, um menino, Deus começou a falar com ele. A Bíblia diz assim: Samuel crescia e o Senhor era com ele e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Seja como Samuel, não permita que nenhuma das palavras do Senhor deixe de trazer uma contribuição para a sua vida. E assim, Deus fará em você e através de você tudo aquilo que Ele está dizendo. Em Lucas 8, do versículo 5 ao 15, Jesus ele contou uma parábola do semeador. A semente que caiu em solo bom representa a pessoa que ouviu a palavra do Senhor, a reteve e produziu fruto. Então Jesus disse: Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer ter lhe será tirado. Se você ouvir a palavra de Deus e não aplicá-la, a produção do fruto em sua vida, até que você pensa que tem, lhe será tirado. Como você está ouvindo Deus? Tenha cuidado. Você deve decidir agora e obedecer ao Espírito de Deus quando Ele lhe der uma grande ordem. Tá bom? Vamos para a revisão? Eu vou pedir para que você ore e que você identifique as afirmações ou o versículo que Deus quer que você compreenda, que você aprenda e que você pratique. E depois eu vou pedir para que você pegue essa afirmação ou esse versículo mais importante que você leu e você, com as suas próprias palavras, responda como uma oração de resposta a Deus. E depois diz aí também nas suas anotações o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? O encontro com o Espírito Santo é um encontro com Deus. Eu entendo as verdades espirituais porque o Espírito Santo está agindo em minha vida. Quando eu me aproximo da palavra de Deus, o seu autor está presente para me instruir. Eu jamais descubro a verdade é revelada. Bom, e assim nós finalizamos mais um dia 2 da unidade 5. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu oro para que você seja tocado cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus e que venha te dar um ânimo, te dar um anseio de estar buscando ainda mais pelo Senhor, para que você tenha um relacionamento muito, muito mais íntimo, real e pessoal com Ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até um próximo vídeo.